Meus prezados patrocinadores, este mês de fevereiro de 2013, eu quero ter assim uma conversa pessoal com vocês e quero que Deus me ajude, porque o que eu vou falar com você pode mudar a sua vida. Eu acredito que muitos vão pegar esse DVD e assistir uma vez, duas, três, e faço isso mesmo, até que isso tome posse da sua vida e você passe a ser uma pessoa daquela vitoriosa, aquela que toma posse do que lhe pertence. Eu, quando criança, eu tinha uma bronca do Salmo 100. O versículo 2 era lindo, que dizia assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Mas no versículo 4, assim, entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos, louvai e bendizer o seu nome. Eu pensava assim, mas que história é essa de portas? Porque em João capítulo 10, Jesus disse, eu sou a porta, singular. E aqui manda portas. Eu ficava pensando, mas como é que pode isso? São portas ou é porta? Eu não sabia o que dizer, mas não falava. Dizia, Deus, me esclarece isso. Um dia Deus me esclareceu. Porta só tem uma, que é Jesus. A porta que nos leva a Deus. Você está na palavra de Deus, se revelou a você, você então ora e Deus abençoa. Mas dentro dessa porta existem portinhas, as revelações que Deus lhe dá de algum assunto bíblico. Você tem que entrar pela porta dentro da portinha, se é cura, se é prosperidade, se é alegria, se é isso, essa outra bênção, e receber. Então, quando isso me foi revelado, eu louvei a Deus, eu bendisse ao Senhor, eu falei bonito para Deus, eu gritei para Ele que eu agradeci o que Ele fez, primeiro porque eu não pequei, eu não aceitei a derrota na minha vida. E depois, porque simplesmente com essa revelação de Deus, eu passei a viver melhor. Aí os anos foram passando. E um dia Deus me abriu lá em João, capítulo 16, que eu não canso de pregar essa mensagem, versículo 22. Ele aqui no Evangelho de João 16, versículo 22, o próprio Jesus falando, disse o seguinte, os discípulos, quando ele falou que ia para o céu, ficaram tristes, Jesus começou a consolar o coração deles. Mas aqui é mais do que consolar os discípulos, é um abrir do coração, é uma revelação que vai fazer você ser muito abençoado. Ele disse o seguinte, 22, e naquele dia nada me... 22, melhor dizendo, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. O que eu entendi aqui? Eu entendi o seguinte, quando a palavra me é revelada, na pregação, na igreja, lendo a Bíblia, meditando, e eu entendo aquela palavra, aquilo ali é uma visitação de Jesus, porque vem uma alegria no coração. Foi revelada, a minha mente pegou por si mesma, não tem alegria nenhuma, mas quando é do coração, foi Jesus que revelou, aquilo me dá uma alegria. Essa alegria, primeira lição, ninguém poderá tirar de você. Nunca você perderá. Mesmo que ela tenha vindo há 40 anos atrás, há 70, há 5 anos, ontem, você ganhou um dom que você nunca mais vai perder. Essa alegria, Jesus nunca recolhe, nunca tira, e o inimigo não pode roubá-la de você. Aí, no versículo de número 23, ele fala da seguinte maneira, e naquele dia da revelação, nada me perguntareis. Quando a alegria vem ao meu coração, eu não tenho que perguntar nada a Jesus. Ô Senhor, eu posso determinar? Amigo, a alegria é sinal, significa que o sinal verde abriu. Se eu estou num cruzamento parado, junto com outros automóveis, e me abre o sinal verde, e não tem um guarda ali para levantar a mão e mandar eu parar, eu avanço. E vou embora, o caminho é meu, o sinal verde, o caminho é meu. Então, na hora que Jesus lhe revela, que Jesus faz você ter alegria no coração sobre uma bênção, a palavra se revelou a você, você não tem que perguntar nada a Jesus. O que eu tenho que fazer? Veja o que Jesus disse aqui, nada me perguntareis,
na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Naquela hora você está diante de Deus. Você foi transportado para os céus. Você está diante do trono da glória. E Deus, Ele não é que Ele é surdo, mas Ele fez assim, pode falar que eu ouço. Você pode pedir. Nesse momento que você buscou há anos, o que você precisa, você pode pedir, e disse Jesus aqui, Ele falou o seguinte, e Ele vos há de dar, e creia na hora. Você acredite, porque Deus lhe deu essa bênção, ela é sua. Não tem como ser diferente. O inimigo pode mentir daqui, pode mentir dali, ele pode vir com as maiores desculpas. Eu não quero saber. Eu pedi e o Pai me deu. Aí Jesus dá uma explicação. Versículo 24. Até agora, nada pediste em meu nome. Até essa visitação dele, você não pediu no nome dele. Você pode ter pronunciado o nome de Jesus, mas não foi aceito no céu. Tudo que você falou não passou do teto. Você não atingiu a presença de Deus e por isso não recebeu. Mas na hora que a revelação da palavra lhe ocorre, que Deus abre o seu entendimento, que Deus fala ao seu coração, naquele momento você pode pedir. Até agora nada pediste em meu nome. Ele diz, pedi e recebereis. Não tem esse negócio que a gente ora a Deus, que a gente pede e que Deus não abençoa. Meu irmão, fique ligado. Na hora que a alegria vem, você pode, e tudo faça, não desesperadamente, como um doido que fala para tudo quanto é lado, não. Você vai falando com Deus, veio Senhor, então é agora. Eu vou pedir, eu vou reivindicar, eu vou determinar, eu vou exigir, eu vou mandar, esse mal vai sair. Naquele momento você pede, determina, e o que acontece? Você recebe a sua bênção. Você recebe a intervenção dos céus. E ele diz mais aqui, para quê? Para que a vossa alegria se cumpra. Deus não quer nenhum frustrado na vida espiritual, ninguém por aí orando, mas eu não sei, parece que não funciona. Funciona, meu irmão, funciona, minha irmãzinha. Você pode ter certeza que quando você determina, quando você exige, quando você fala com a alegria de Deus, a sua alegria se cumpra. Deus quer que você tome posse da bênção. Talvez isso já ocorreu com você. E você está dizendo assim, mas eu não sei, será que... Não faça isso não. Acredite, nós não estamos tratando com um homem que mente, engana, que volta atrás. Nós não estamos tratando com um ser que é bandido. O nosso Deus não é bandido. Nós estamos tratando com aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando para você. O que é que você precisa? Eu preciso fazer o quê? Receber essa bênção. A alegria veio? Pode estar vindo agora. Pode ser que seja hoje à noite, amanhã de madrugada, sei lá, quando você estiver falando com o Pai. Veio, naquele momento, determine. Peça, mande o mal embora, assuma, porque a sua alegria será completa. Não pode ser diferente. Agora eu tenho algo sério a falar com você. A bênção que Deus está lhe revelando, ela se constitui num mandamento, numa ordem. Se você recebe a revelação de Deus e não cumpre, Deus vai ficar muito bravo com você. O seu milagre pode ser o impossível. Pode ser que até você determine e leve algumas horas, alguns dias, para você ver a obra se materializar. Mas não tire aquilo diante dos seus olhos. Não deixe o inimigo lhe roubar. Se firme na palavra de Deus, se estabeleça, determine, creia, porque Deus vai honrar o que Ele falou com você. E Ele não vai ser diferente. Agora vamos ver o que pode acontecer com a pessoa que tem alegria e não serve a Deus com essa alegria. Porque entenda bem, Deuteronômio 28. Na hora que Deus lhe revela, lhe dá aquela alegria,
Ele não só lhe deu o sinal verde, mas ele lhe constituiu como autoridade para assumir, desfrutar o que ele anunciou para você. Se você recebe alegria e simplesmente não serve a Deus com essa alegria, você está entrando numa fase muito difícil e vai pagar um preço muito alto. Está escrito aqui, Deuteronômio 28, 45. E todas estas maldições, depois você pode ler do versículo 15 até o 44 desse mesmo capítulo 28, você vai ver um rol de maldições que nem de longe você gostaria, mas abre os olhos. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. O que Deus fala comigo, aquilo ali é um mandamento. Se Deus diz para mim o seguinte: eu vou lhe levantar para você ser o maior empresário desse país, eu tenho que dizer: Senhor, eis aqui teu servo. Ou empresário dos grandes, ou dos médios, ou dos pequenos. Ou não importa o que ele deu, estou te levantando para você ser meu representante, um pregador do Evangelho. Naquela hora eu tenho uma missão de Deus. Se eu não cumprir esse mandamento, essa ordem divina, se eu não obedecer ao que ele me revelou, e ele revelou através da alegria que veio ao meu coração, eu tomei conhecimento, eu senti com essa alegria que você está aprendendo agora, que eu fui ordenado, fui feito autoridade naquele assunto, eu vou pagar um preço caríssimo para Deus. Vou chegar na alegria ainda. Versículo 46, ele continua dizendo: e serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Imagine bem, os meus filhos, os meus descendentes, a minha família vai sofrer porque eu não acredito no que Deus fala. A gente gosta muito de ver, né? Sadraque, Mesaque e Abednego ficando diante do poderosíssimo Nabucodonosor. Mas eu vou jogar vocês na fornalha, aquecida 7 vezes, se você não se dobrar. Ei, com devido respeito, quanto a jogar na fornalha, o senhor pode jogar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, vai livrar. Agora, de modo algum, nós nos dobraremos diante da sua imagem, porque nós só nos dobramos diante do Deus dos céus. Poxa, que coragem. Meu amigo, diante de um câncer, é a mesma coisa. Diante de uma falência, é a mesma coisa. Diante de um problema espiritual, é a mesma coisa. Eu não posso, de maneira nenhuma agora, me deixar levar. Não, mas eu já estou muito velho. A minha mãe está muito velha. A minha mãe pecou muito. Eu pequei muito. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Nós não podemos descrer da palavra de Deus. E o que temos que fazer? Nós temos que dirigir ao inimigo e dizer: acabou. Se eu não fizer isso, há maldições que estão na Bíblia, e são muitas. Você não... Leia depois, por favor, Deuteronômio 28, do 15 em diante, pelo menos até o 44, mas depois ainda continua mais maldições. Todas elas virão e te alcançarão. Talvez esse seja o problema que você esteja passando, porque você foi iluminado, você é de Deus, mas se deixou levar pela mentira do inimigo. O inimigo agora está dizendo: você tem que sofrer. Tem nada, se levante e tome posse da bênção. No capítulo, no versículo 47, ele fala muito claro aqui o que é dar ouvidos e fazer o que ele diz para você. 47. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. O que é servir a Deus com alegria? É servir olhando para aquilo que falou o seu coração. A alegria é um sinal de que Deus lhe deu um mandamento. Se Deus me disse: eu quero você pregador, como disse a mim. Eu já contei inúmeras vezes que eu tinha 11 anos quando eu vi televisão pela primeira vez. E ao ver televisão,
pela primeira vez, eu senti no coração, não tinha ninguém falando de Jesus. Como se dissesse, você quer o ministério? Eu disse, Jesus, não tem ninguém falando do Senhor na televisão, mas eu faço uma promessa. Se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. E um dia eu fui, 20 anos depois, exatamente 3 de novembro de 1978. E eu comecei a falar do amor de Jesus. Mas o senhor tinha condições? Não sei se uma pessoa que já foi camelô, mascate, filho de um pedreiro e tantas profissões na vida aí, teria condições. Não tinha nada. Eu era simplesmente uma pessoa que mal e parcamente conseguia sobreviver. Mas quando eu entendi a palavra de Deus, eu disse, me dá as condições. Ele me deu. Eu como camelô, eu como mascate, tive a oportunidade de fazer coisas erradas. Não, eu sou de Jesus. Eu vou servir ao meu Jesus. Eu tinha um foco, não contei para ninguém, mas o dia chegou que Deus abriu as portas para mim. E hoje tem milhões no reino dos céus. Porque eu servi a Deus com alegria. Você não pensa que foi coisa simples, não? Naquela noite em Cachoeiro de Itapemirim, que eu falei aquilo, eu falei tomado por um sentimento que me fazia assim saltar de felicidade. Deus há de me abrir a porta. Não tem ninguém falando do Senhor na televisão, mas se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. E esse dia chegou. Se eu não servisse a Deus com alegria, eu estaria recebendo todas as maldições, eu estaria recebendo todos os males que estão escritos ali em Deuteronômio 28, do 15 até o 44 e mais. Veja bem, vamos ler o 47, que eu vou entrar no 48, que tem muita coisa séria aqui. Ele diz assim, porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirá aos teus inimigos. Eu recusei servir ao Senhor Deus. Eu não quis servir a Deus com essa alegria que Ele me deu e com bondade de coração. Aquilo que Ele vai falando, eu vou fazendo. Eu quis fazer a minha obra, eu quis fazer a minha vontade. E o que vai acontecer comigo? Eu vou servir aos meus inimigos. Tem gente hoje servindo ao inimigo porque não quer servir a Deus. Não quer olhar para o coitado que está na mais baixa posição espiritual, dominado pelos espíritos malignos, dominado por todo tipo de pecado e tirá-lo de lá. E Deus queria que eu fosse lá, e Deus quer que eu vá. Ainda é minha missão. Se eu não faço isso, a gente pensa só na cura, na prosperidade. Claro que tem cura e prosperidade, e graças a Deus que tem abundância. A abundância de tudo, tudo em abundância. Mas se eu não faço isso, eu vou servir aos meus inimigos. E como é que eu vou servir aos meus inimigos? Agora vamos ao 48, que isso aqui é muito forte. Olha como o cristão rebelde, o cristão que não serve a Deus, vai servir. Assim servirá aos seus inimigos. Como? Que o Senhor enviará ou permitirá que venham contra ti. Como? Com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo. Primeiro, com fome. Você está na igreja, o pastor é consagrado, ele entrega a mensagem que todo mundo é alimentado, menos você. Entra dia, sai dia, semana, sai semana, mês e sai mês, entra ano e sai ano e você é a mesma pessoa. Você não sente nem a palavra falar com você, porque você não serve com alegria. Você está servindo um inimigo com fome. Ao invés de estar resistindo ao inimigo, com poder, com autoridade, mandando ele embora, você não consegue se alimentar desse pão maravilhoso que Deus dá ao seu povo. Com fome e com sede. O Espírito Santo está sendo derramado. As pessoas estão bebendo do Espírito Santo e você parece uma estaca de madeira. Nem os olhos você fecha. Eu não recebi nada, nem podia. Vamos acordar. Vamos tomar uma posição. Eu estou falando hoje para os meus patrocinadores, você que me ajuda a fazer essa obra. Eu estou sendo um profeta de Deus para você. Não sirva aos seus inimigos, nem com fome, nem com sede. E tem mais.
Veja aqui o que o nosso Deus está falando. Ele está dizendo o seguinte assim: e com nudez, fome, sede e nudez. O que é isso, missionário? Falta de veste espiritual para lhe proteger. O olho grande pega em você. A profecia maligna lhe atinge. O espirro do demônio lhe suja todo. Você vive numa situação difícil, você está nu espiritualmente. Você está seguindo Jesus, mas por assim dizer, é como aquele jovem que seguia Jesus envolto em um lençol só. Quando pegaram o lençol dele, o homem saiu correndo nu na rua. Nunca siga Jesus só com lençol. Siga Jesus com as vestes da salvação, da santificação, das revelações de Deus. Meu irmão, são vestes que Deus dá para você ser uma bênção nessa vida. E quando o inimigo vier lhe atacar, você vai poder dizer: demônio, acabou, desapareça. Você tem vestes que impedem que as setas malignas lhe atinjam. E além de fome, sede e nudez, e diz aqui com falta de tudo, falta inspiração, falta aquela palavra que não deixa a sua metade ficar chateada com você. Falta aquela palavra para explicar para alguém que lhe pede a razão de alguma coisa e que você fala, se convence. E falta tudo. Você vai orar, não tem nem inspiração. Você vai falar com Deus e parece que nada acontece. E por que não acontece? Porque lhe falta tudo. Missionário, é verdade. Eu dobro o joelho, 2 minutos depois não tem mais palavra para falar. O joelho dói. Me dá uma soneira que eu não consigo mais nada. É uma abrição de boca que parece que tem 3 dias que eu não durmo. Você sai dali da oração, senta e assiste televisão por 5 horas ali. Conversa com todo mundo e ri. Você está com falta dessa unção de Deus para falar com Deus e ser ouvido. Tudo isso acontece para a pessoa que serve a Deus, não serve a Deus com alegria. Joga a alegria de lado. Não, eu vou orar e Deus vai dar a bênção. Bom, pode orar à vontade, você precisa orar muito. Mas para a pessoa que serve com alegria, nem oração precisa fazer. É simplesmente uma determinação, o mal já vai embora. Mas não tem que orar? Você já vive em oração, meu irmão. Você vive na presença de Deus. Você respira o poder de Deus. E aqui diz, aqui no final do versículo, o seguinte: e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Esse jugo de ferro, eu posso explicar para você e você vai entender, acontece muito no interior. Lá você tem um cavalo selvagem, bravo, e ele quer pular cerca, embora, ou um boi assim. Você vai pôr um jugo nele e num cavalo manso ou num boi manso. O bicho pula, vai até a cerca, o outro vai com ele. Quando chega lá, ele vê que não pode pular, que ele está com aquele jugo e tudo, ele raciocina ali, mede as coisas, não pula, e o outro vai puxando ele devagarinho para o coxo. Ele vai lá e come, bebe água, e vai. Dá um pouquinho, ele está manso. Isso é para o bem. Mas esse jugo aqui que Deus está falando é um jugo de ferro, que ele vai pôr sobre a sua cabeça. Um jugo é para pegar 2 animais, o cavalo bom e o cavalo manso. O cavalo mau e o cavalo manso. O boi bravo e o boi manso. Mas põe no meu pescoço. E o outro? O outro é o demônio. Aquele espírito que você está servindo, de maldade. Aquele espírito que quer lhe levar para a destruição. Ele vai sair correndo em direção ao abismo e puxando você, mesmo que você não queira. Missionário, eu estou dessa maneira. Eu estou sendo levado. Não está na hora de parar, não? Eu, se fosse você, tomava uma decisão agora. Eu vou parar com isso. Deus vai lhe dar o que você precisa. Mas, missionário, o que eu faço? Diga a Deus, eu pequei. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero simplesmente receber o que o Senhor tem para mim. Ô missionário, que história do primeiro amor isso? Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, melhor dizendo. O Apocalipse é o último livro da Bíblia.
O versículo é o versículo 4. O Senhor Deus diz assim, o Senhor Jesus falando: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a tua primeira caridade. Quem deixa essa alegria que Deus dá para nós? Quando eu aceitei Jesus, eu era o rapaz mais abençoado. Eu tinha 6 anos, me deram a Bíblia, eu nem sabia ler. Tinha prazer de ir com a Bíblia para a igreja. Na minha terra, naquela época, a idolatria mandava. E o sobrinho do padre chegou a dizer para mim o seguinte: eu vou lhe dar 12.000 santinhos para você passar para a nossa igreja. Eu disse: rapaz, encontrei Jesus. Eu não estou de brincadeira. Ele entrou na minha vida. Ele é a razão do meu viver. Eu, com 12.000 santinhos, eu seria o campeão. O tio dele, o padre, era italiano, ia para a Itália, mas voltava cheio de santinho. Santinho italiano, francês, de qualquer outra língua, e mais de português. Ele tinha uma coleção invejável. Eu lhe dou a coleção. Ele hoje é dono de uma construtora em Vitória, no Espírito Santo. Se ele está me ouvindo, ele sabe que eu estou falando dele. Eu falava para ele, não vou dizer o nome dele qualquer, vou lá, José, eu tenho uma experiência com Jesus. Isso aos 7 aninhos de idade. Mudou a minha vida completamente. Essa alegria que você tem, é o primeiro amor. É o que você tem que voltar. Caso contrário, vamos voltar para o Apocalipse agora, o versículo seguinte. No versículo 4, nós vimos aqui o Senhor Jesus falando, dando ao apóstolo uma direção para a igreja de Éfeso. Ora que era a igreja apostólica, mas estava deixando o primeiro amor. Ele fala no 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem que arrepender. É só isso. Deus, eu passei a ser uma máquina na igreja. Eu não tenho mais sentimento. Eu estou ganhando muito dinheiro, estou em muito trabalho, muita coisa. Eu não estou pegando essa alegria que faz a obra. Servir ao Senhor com alegria. Na hora que você passa a determinar com aquilo que Deus falou ao seu coração, você passa a assumir o que Deus disse a você. Naquele momento em que você assume o seu lugar em Cristo, a vida para você muda completamente. E o seu lugar em Cristo é viver alegre. Mas a situação está difícil, você pode dizer. Eu não estou aguentando, para de besteira. Assuma agora o que Deus tem falado, repreenda o inimigo, você vai ver que as nuvens, como se fossem fumaças, elas vão ser desfeitas. Olha, tudo isso é exatamente com fumaça no vento. Você está com um fumaceiro também, você mete um ventilador e vai tudo embora. Vai tudo desaparecer. Você vai conseguir uma fé firme. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo para você exatamente isso hoje. Esse é o momento de você tomar posse da bênção. Você é meu patrocinador. Você me ajuda a evangelizar. Você recebeu a chamada de Deus para estar ao meu lado. Não deixe o inimigo mentir para você. Hoje, assuma em nome do Senhor Jesus. E Deus vai dar a vitória completa para você. Eu tenho aqui alguns testemunhos que você vai ver agora, de pessoas que passaram por momentos difíceis na vida. Uma dessas pessoas, todas elas, eu tenho alguns, eu já mostrei isso no Show da Fé, isso foi muito abençoado em nome de Jesus. Lá no Show da Fé, em nome de Jesus, quando eu mostrei, o Brasil inteiro entendeu o que estava sobre esse caso e o que estava dentro da revelação desse caso. E o que aconteceu? Deixa eu mostrar para você o seguinte. Essa pessoa mora em São Paulo, capital. E a Júlia, ela e a família tinham dificuldades financeiras. Mas quando eles entenderam a palavra de Deus, a vida mudou por completo. Então vamos agora ao testemunho da Júlia, em nome de Jesus. Eu e minha família, nós era de uma igreja, uma outra denominação.
Aí eu vi que eu não estava crescendo lá e vi na televisão pelo missionário Her Soares os milagres acontecendo e nós numa derrota. Eu e família toda. Eu tenho 6 filhos, era todos batizados. Tinha uma filha que vivia muito numa situação difícil. Era um ovo para repartir para 6 pessoas. Estava bem difícil mesmo, né? Tinha muita gente desempregada na família na época. E mesmo mandando currículo e tudo, não conseguia. Mesmo indo atrás, não conseguia. A gente fica fraco, você se sente derrotado, humilhado, porque você vê as pessoas têm as coisas e você não consegue nada. Então é difícil por isso. É que eu vi o missionário pedindo patrocínio ali e ele falava assim, de uma maneira tão bonita que a palavra de Deus, ele ensinava direitinho, os louvores, a oração, eu gostava muito. Olha, eu demorei para aceitar ser patrocínio, ele falava, já tinha 1 ano e meio mais ou menos, ou quase 2 anos ele falando. E eu falei, não, Deus, não é comigo que o Senhor está falando, não, porque o mundo inteiro está vendo o missionário pregar, ele está falando com todo mundo, é o Brasil, o mundo inteiro. Não é comigo, o Senhor vê que a minha família tem dificuldade, em situação difícil, minha casa caindo em pedaços, meus filhos quase passando fome, bem dizer. Aí passou uns 3, 4 dias, mais ou menos, o missionário tornou a falar, você aí está demorando muito tempo, você está perdendo a sua bênção, você está perdendo a oportunidade que Deus te dá. Olha que não tem outra oportunidade, você está perdendo a sua bênção. Você ainda falou com o dedinho assim de banda. Está perdendo a bênção sua e da sua família. Da maneira que ele falou, vai numa igreja próxima da sua casa e escreva lá. Aí eu falei, Deus, agora o Senhor falou comigo. Porque no correio eu não vou, no banco eu não vou, ligar também eu não vou. Aí, então, passou esses 3 dias, eu fui mesmo lá. Fica na expectativa, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? A gente sempre fica na expectativa, vamos esperar. E a gente ficou esperando, eu fiquei esperando, sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Depois que eu fui patrocinadora, foi só vitória. Vocês diziam que parecia um neto, um ligava, outro ligava, vó, arrumei emprego, vó, arrumei emprego. A Simone arrumou emprego, o Rogério arrumou serviço, o outro meu G arrumou emprego, todos arrumaram emprego. 8, são 8 que arrumaram. Eu hoje estou muito feliz com Jesus. Olha, eu só tenho bênção para contar, porque se eu for contar, eu vou ficar a semana inteira contando bênção e vitória. Começou, um chamava para trabalhar, o outro chamava para trabalhar, né? E foi ainda assim, foi um trenzinho, foi um atrás do outro, começou a abrir as portas. A minha casa era bem podre mesmo. A do fundo, então, estava quase caindo. Era tudo cheio de mofo, o forro caindo pedaço. E aqui também estava caindo já pedaço, a gente está reformando agora. Graças a Deus, Deus abriu as portas, nós estamos reformando a minha casa, consegui, o portão da garagem era quebrado, a gente conseguiu botar portão, aqui em cima era só salagem, estava uma dificuldade muito ruim, a casa estava podre mesmo. Hoje está uma bênção, né? A gente vê as coisas dela, que a gente está muito contente por ela estar conseguindo a reforma que ela tanto queria, tanto esperou há tanto tempo, né? O que mais me interessou no patrocínio, quando o missionário falou, é quando ele falou que era para ganhar alma, ajudar ele a abrir outras igrejas, ir para os campos, ir para os outros países para poder abrir igreja. Isso que me interessou, é ganhar alma. Eu não pensei em arrumar vida com uma coisa com outra, não. Isso eu nem pensei em prosperidade, eu pensei mesmo em ajudar a ganhar alma. E eu sinto muito feliz hoje de ser patrocinadora. Se eu pudesse, eu entro de novo. Entro de novo ser patrocinadora e graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, ricamente, grandemente. Você já pensou uma família dividindo 6 pessoas um ovo? O que significa miséria absoluta? Mas talvez não era só a família da Júlia, a sua está em situação difícil. Ou você diz, pior, missionário, as dívidas são maiores do que a minha capacidade e vão continuar sendo. Se você não abrir o coração para o que Deus está falando, meu irmão, sirva a Deus com alegria, dentro da revelação da palavra. A sua batalha é vencer. O inimigo vai lhe enfraquecer. Esquece Jesus, para com isso. Não! Assuma Jesus. Diga a ele, eu não vou sair da minha posição espiritual. Deus lhe deu uma posição. Você agora é um ministro de Cristo naquela revelação que ele deu para você. Você não foi chamado para ser um patrocinador por acaso, não. Deus tem algo grande, grande, grande a fazer na sua vida. Pode escrever, meu irmão. Ainda que os céus e a terra passem, as palavras de Jesus nunca haverão de passar. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer que você entenda, e é só você prestar atenção, que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, é o dia da mudança.
Esse ano pode ser o melhor ano para você. E Deus há de lhe abençoar. Até o ano que Ele vai lhe recolher para os céus. E você vai na maior paz, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora para Sorocaba. A Djanira também teve um problema empresarial. Mas a Djanira ouviu a boa palavra e Deus falou ao coração dela. E sabe o que aconteceu? A Djanira foi abençoada. Vamos então à novela da vida real com a Djanira, em nome do Senhor. Olha, a minha empresa começou e eu tive um ranking legal e depois aconteceu algumas coisas, o mercado ficou muito, eu achava muito difícil, então eu tive umas crises. O diabo tinha me enganado, que não dava para entrar em trabalhos grandes, porque todos têm aquela tal propina e corrupção. E eu nunca participei, não participaria, eu fui muito convidada para que eu pudesse fazer isso. A Djanira, ela tinha poucos funcionários realmente. Na época eu saía com ela, a gente ia em busca de empresas, né, para a empresa dela. E era muito difícil, as portas estavam todas fechadas. Quando eu vim para a igreja, eu estava ávida para dar o dízimo. Aí antes do dízimo, falaram do patrocinador. Aquilo me deu um desejo, uma vontade. E eu patrocinei naquele dia mesmo. Eu, minha empresa, vários dos meus sobrinhos eu patrocinei. E eu considero isso que foi essa barreira com o diabo. O missionário, a palavra me ajudou, o patrocínio me ajudou, mas a palavra de saber que ele não pode mais. Quem tem esse domínio, então, sou eu. Depois ela mudou para a Igreja Internacional e eu acompanhei a vida dela nesse período, sempre crescendo financeiramente. Hoje ela tem aí em volta na época ela tinha 50 funcionários, hoje ela tem em volta de 600 funcionários. E minha vida mudou totalmente, a minha empresa mudou. E tudo que eu comecei, depois que eu estou na igreja, que eu estava começando, os que estão vencendo, eu renovei todos os contratos públicos e Deus me deu essa graça que eu vi que era realmente milagre. Eu tinha alguma preocupação. Depois que eu fui conhecendo a palavra, eu falei, não tenho mais, porque o diabo não tem mais poder na minha vida. Então, a partir de quê? Eu patrocinei, eu sou dizimista, ofertante, eu sei que o diabo realmente, eu fiquei muito segura de que ele não tem poder. Então a minha alegria é grande. Deus sempre foi presente, mas deslanchar na empresa só foi depois de eu patrocinar. Ela sempre foi liberal, né, nas coisas de Deus, ela sempre se doou, sempre doou do que ela ganhou, né? Eu posso até dizer, na minha vida, ela já fez isso na minha vida e conheço inúmeras vidas que a Djanira faz, né? E a Bíblia diz que dá e ser-vos-á dado, medida recalcada, sacudida e transbordante. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse a fé, a perseverança dela, né? Eu não acredito. Para mim, toda dádiva vem, né? A palavra de Deus diz e eu creio verdadeiramente nisso. Nenhuma dádiva vem que não seja do Senhor. Tudo que eu tinha 20 anos que eu esperava para fazer, porque essa casa tem 20 anos, eu fiz nesses 3 anos. Reforma da minha cozinha, eu troquei tudo com, assim, uma vida abundante. Carro eu tenho o melhor, compro à vista. E é uma luta, tem que trabalhar e tem que lutar e tem que vencer todo dia. Eu tenho alegria, eu tenho meus anseios básicos todos supridos, eu não tenho falta de nada. E eu tenho um lema, se o Senhor disse que eu vou comer o melhor da terra, eu sempre quero. Isso eu aprendi com o RR, que ele é um mestre. Eu louvo a Deus por essas vidas. Meus prezados amigos, não é à toa que Deus está nos abençoando. Você que está comigo agora, que recebeu o ministério para ser um patrocinador, não deixe o inimigo roubar de você essa bênção. Você tem toda a capacidade de vencer. Você tem toda a capacidade de ser aquela pessoa que Deus preparou que você fosse. E hoje é o seu dia de tomar essa posição. Talvez você esteja na cama, gritando de dor, mas já orei tanto. Mas orar por que se Deus já lhe deu a bênção? Assuma agora. Creia, é questão de crer. Você pode orar falando, Pai, eu assumo a minha bênção.
Repreenda esse mal e se levante em nome de Jesus. Deus está com você para a glória do Senhor. Eu tenho um outro testemunho que eu quero que você assista. Esse testemunho nos foi enviado por uma pessoa, já passou no Show da Fé. Eu estou com vários aqui, são coleções e coleções de testemunho. Esse aqui, por exemplo, ele veio da cidade de São Paulo, é da Rita e do Antônio. A Rita e o Antônio moravam de favor na casa do tio. Quantas pessoas estão morando de favor? Às vezes o tio ainda está com paciência e trata bem, mas muitas vezes a paciência esgota. O tio quer liberdade, ele, não veio agora ao mundo para ficar sustentando alguém, mas eles buscaram a Deus. Deus os chamou, Deus os fez abençoados, quando eles, com alegria, passaram a servir a Deus. Passa a servir a Deus e você vai ver o que o Espírito de Deus fará na sua vida. Então vamos ao testemunho em nome do Senhor. Quando nós nos casamos, a gente morava de favor na casa do tio do meu esposo, porque a gente realmente não tinha condição de pagar um aluguel aqui no bairro do Brás, né? Então a gente não chegou a passar necessidade, mas as contas eram bem apertadinhas, a gente realmente não podia fazer nenhuma coisa que fugisse muito daquele nosso orçamento. Quando foi em 2008, nós financiamos um carro, porque a gente precisava de um carro para o meu esposo trabalhar. Só que em 2009, como eu saí do serviço, a gente precisou passar o carro para o tio do meu marido, porque a gente não tinha condição de pagar aquela parcela. Antônio conhece a Igreja Internacional da Graça de Deus. Através de um primo nosso, ele e os irmãos deles para a igreja e sempre me convidou para ir. E daí eu comecei a ir e sempre chamava a Rita para que fosse com a gente. Só que ela nunca aceitava, inventava uma desculpa. E quando foi um certo dia ela aceitou e gostou, mas meio que não gostou. E foi um outro novamente no final de semana. E aí gostou, a palavra entrou no coração dela. O missionário sempre falava a respeito do patrocinador. Falava, patrocina aquela empresa que você ainda não tem. E eu trabalhava fora, mas tinha aquela vontade no coração de, junto com meu esposo, que já era representante comercial, montar um escritório de representação. Então eu comecei a patrocinar a empresa que não existia, né? Isso em 2008. Em 2009 eu saí do emprego onde eu estava, passei a ajudar o meu esposo. No final de 2009 nós conseguimos comprar todo o imobiliário para montar o nosso escritório. Nossa empresa, a gente tem um escritório de representação de confecções, então a gente representa algumas empresas aqui de São Paulo, algumas empresas também de Fortaleza, né? Os nossos clientes são clientes aqui de São Paulo, são clientes também do interior de São Paulo. Hoje a gente tem vários clientes, grandes magazines compram da gente hoje, confiam no nosso trabalho. A gente precisava de um carro porque os nossos clientes eram clientes do interior, então a gente pediu no projeto de vida um carro e Deus deu no final daquele ano um carro para nós, né? Então assim, Deus tem aberto portas cada dia mais e mais, colocado na vida da gente clientes excelentes, né? Então desde então a gente tem prosperado aí depois do patrocínio. Graças a Deus deu certo e até hoje aí a gente está crescendo cada dia mais. Hoje a gente viaja para onde a gente quer, paga tudo à vista, não devemos nada para ninguém. E as bênçãos não param por aí. No começo de 2012, o meu marido tinha feito também um patrocínio para ele, mas nunca tinha pago, né? Então a gente começou a patrocinar ele em janeiro de 2012, a pagar o patrocínio, e ele tinha também vontade de trocar o nosso carro por um carro melhor, um carro automático, que a gente também tinha pedido no projeto de vida de 2012. E eu tinha um sonho de ter um Corolla. E daí quando foi em abril, Deus nos deu esse Corolla automático novo, que a gente queria até comprar um mais usado, mas aí Deus abençoou com um novo. Quando a gente é fiel com Deus, Deus é fiel com a gente. Então Ele tem escrito assim, uma outra história na minha vida. Então hoje eu tenho certeza que Deus me usou, eu não vim aqui por acaso e eu não vou embora agora enquanto eu não lhe abençoar. Eu quero só dizer aos patrocinadores
que às vezes eles estão perdendo por não fazer a opção pelo desconto em conta. O que é isso? Uma senhora um dia desse disse para minha esposa, encontrou-se com ela em certo lugar e disse: "Oh, por favor, diga ao missionário, eu sou empresário, eu quase não tenho tempo de ir ao banco. Isso é uma dificuldade, eu vou lá, tem fila, eu fico lá porque eu quero fazer pessoalmente a coisa. Depois eu tenho que ir no correio mandar o recibo para o missionário anunciar para todo mundo fazer o débito em conta." E a minha esposa disse: "Mas já existe." "Não, eu sei, eu agora estou fazendo, eu quero para todo mundo." Porque quando você deposita no banco, o banco nos informa, imediatamente nós já mandamos a revista Graça Show da Fé com o DVD do mês para você. E você nunca mais vai esquecer. Quando você sentir de melhorar, você telefona para nós: "Olha, eu sou associado número tal, aumenta o meu desconto em conta, eu estava com 100 para 150, para 200, eu estava com 1.000 para 2.000, eu estava com 50 para 120, aquilo que você sentir no coração." E eles então vão comunicar ao banco e o banco vai tirar. Se um dia, que queira Deus que isso nunca aconteça, você desistir, aí você vai e diga: "Eu não quero mais." E eles então param. "Mas, missionário, como é que eu faço esse depósito em conta?" Se você tem conta no Bradesco, ou pode abrir, no Itaú ou no Banco do Brasil, nesses 3 bancos nós temos condições. E como é que eu faço? Telefone para o escritório do Central no Rio, 0 prestadora 21 21 41 35 10. 0 prestadora 21 21 41 35 10. E você vai dizer: "Eu quero agora o desconto, o débito automático." Então, ou desconto na minha conta. Todo mês, naquele dia que você marcar, vamos dizer que você recebe dia 5. Põe para o dia 7 para não haver problema. Não, eu recebo no final do mês. Põe para o dia 2, o dia que você quiser. E você vai acompanhando, ó, já descontaram. E vai receber a revista. E vai ser uma bênção. E você é uma pessoa muito linda, que Deus lhe levantou para estar comigo. Eu tenho muito apreço pela sua vida. Agora eu quero orar. Eu quero pedir a Deus para lhe visitar. Eu quero pedir ao Espírito de Deus para descer sobre você e lhe dar a bênção que você precisa. Vamos orar agora. Pai, é no nome de Jesus. É nesse precioso, majestoso, poderoso nome que eu venho a Ti nesse momento, para abençoar essa pessoa que está orando comigo, que precisa da Tua ajuda, que necessita do Teu socorro, que está suplicando pelo Teu favor. Pai, obrigado. E muita gente hoje entendeu que não tem que pedir mais porque já tem alegria. E essa pessoa está assumindo a bênção dela na alegria. Pai, em nome de Jesus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Meu irmãozinho, eu uno a minha fé com a sua. Chegou o momento de Deus lhe abençoar agora. Como ministro do Evangelho, eu digo a esse espírito que está na sua vida: o espírito maligno, eu te ordeno, tire a mão desta pessoa e vá embora. Eu quebro o seu poder. Eu digo: saia, desapareça, não perturbe mais. A partir de agora terminou a sua ação. Esta pessoa está abençoada. Eu ordeno agora, meu irmãozinho, minha irmãzinha, receba a sua bênção. Receba a sua bênção em nome de Jesus Cristo. A alegria inundou o seu coração. Deus está lhe visitando. O inimigo perdeu a batalha e a vitória é sua em nome de Jesus. E você diz: obrigado, Senhor. Pode crer que Deus lhe ouviu. Você que está agora, nesse momento, junto comigo na presença de Deus, levante as suas mãos e diga: obrigado, Jesus. Eu vou te servir com alegria e bondade de coração. Não importa a quem Deus lhe envie, vá até a pessoa e ajude a pessoa. Levante a pessoa. E você pode ter certeza que o que você fez para um desses pequeninos que Jesus lhe enviou, mesmo que seja um simples copo de água fria, uma simples palavrinha de Deus, você nunca vai perder o seu galardão.
Deus está do seu lado para lhe dar vitória. Associado, muito obrigado. Que esse mês seja o mês da sua realização. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pelo seu carinho. E em nome de Jesus você está abençoado. Pai, obrigado e amém. Olha, mais uma coisa só.